cidade. Quando a gente fala essa palavra, provavelmente a primeira coisa que vocês imaginaram na cabeça foi a imagem das ruas de uma cidade. Isso porque são esses espaços de trânsito, de fluxo de gente, que permitem que os encontros aconteçam. E essa é a razão por que as cidades existem. A gente está em grandes nós de conexão de gente que se encontra nesses lugares para criar coisas que não existiam antes. Hoje eu vou propor que a gente imagine aqui futuros alternativos de cidades e focando especialmente em como é que a gente vai se mover dentro delas. Só que antes da gente ir para o futuro, eu queria só que a gente voltasse no passado um pouco e imaginasse esse auditório aqui 500 anos atrás. É um cerrado aberto e a sua aldeia. Imagine que você é um nativo da América que chegou aqui nesse lugar depois de andar por quilômetros e quilômetros das trilhas da mata, descendo o rio de canoa, usando as estrelas para se orientar. Quando você parasse para falar com a sua família sobre o futuro do que ia acontecer aqui com essa paisagem, para contar histórias, criar mitos sobre o que está para acontecer ainda, o que você ia imaginar? E do Cerrado se fez Brasília, uma cidade construída do zero em só 4 anos no meio do Brasil para representar o futuro do nosso país. E lá naquela época, do fim dos anos 50, o Brasil estava num processo muito grande de industrialização. E a gente queria se vincular a uma imagem de modernidade e de progresso. E naquela época, nada representava essa modernidade mais do que o automóvel. Então, a capital do Brasil, ela é uma utopia do carro. E esse tipo de lógica urbana, onde se deseja e se assume que a maioria das pessoas vão ter um carro para se movimentar, dá origem a uma coisa chamada de espraiamento urbano, que são essas cidades dormitório, longe do centro, e de onde a gente chega e sai todo dia de ônibus ou de carro, depois de umas longas jornadas diárias. E eu cresci em uma dessas cidades dormitório de Brasília. E foi só quando eu fiz 18 anos e passei no vestibular, é que eu finalmente ganhei autonomia, porque eu tive um carro. E foi nessa época também, da faculdade, que eu estava estudando urbanismo, que me caiu a ficha de que tinham muitos outros jeitos de se criar uma cidade que não eram só Brasília. E cada decisão que a gente toma no desenho de uma rua, por exemplo, ela impacta a cidade de uma forma sistêmica. Por exemplo, uma cidade que ela é desenhada com ruas mais curtas e muitas esquinas, ela dá para as pessoas muitas opções de trajetos diferentes para chegar no mesmo ponto. Isso faz com que muita gente passe em muitos lugares e o comércio ele consegue prosperar em vários pontos diferentes da cidade. E aí a cidade tem mais vida em vários pontos, né? Ao invés de só uma rua principal, por exemplo. Ou uma rua que tem poucas divisas de fachada e poucas janelas, as pessoas percebem essa rua como muito monótona, longa e insegura, e elas começam a caminhar mais rápido pela rua para passar menos tempo ali. E aí, aos poucos, a rua vai se deteriorando, vai morrendo. E tendo contato com esse tanto de ideias, né, de urbanismo, eu achei que era importante conhecer a minha cidade de um outro jeito. E aí me mudei lá para o centro, né, para o plano piloto, e passei a andar só de bicicleta e só a pé. E nisso, que você passa a andar assim mais devagar, você descobre que é como se você ganhasse uma lente de aumento para ver a cidade, porque você consegue ver coisas que dentro de um carro é muito difícil, é impossível de ver, né? Você vai encontrando pessoas, você vai descobrindo coisas, vai fazendo caminhos alternativos. Então, esse percurso de A para B, ele deixa de ser só uma zona de transição, mas ela também vira um espaço de possibilidades no seu dia. Só que também, assim, andando a pé ou de bicicleta, você fica muito mais exposto. E eu também percebi que o eixão, que é a via principal de Brasília, ela se torna um rio, que ela corta a cidade em dois depois que escurece. E era super perigoso, por exemplo, ficar no campus estudando até a noite. Com isso tudo, eu virei uma pesquisadora de experiências de movimento em cidades. E como eu cresci numa utopia de uma mudança
de modernidade, eu gosto de pesquisar cidades que ainda não existem, só que baseadas em mudanças de paradigma que já estão em andamento. Então, eu queria fazer agora alguns experimentos de pensamento baseado em pesquisas e em tecnologias que a gente está desenvolvendo no meu laboratório, só que eu vou extrapolar essas histórias, vou misturar um pouco para a gente poder imaginar futuras consequências dessas mudanças. E se eu não passo além dessa utopia do carro? Se a gente vivesse num mundo onde nenhum veículo tem motorista, do metrô até a bicicleta. Então, por exemplo, você ia estar aqui se vestindo para o trabalho, aí você chama a sua bicicleta por um aplicativo, em alguns minutos ela já está na sua porta. Aí você sobe na bike, pedala, chega aqui no trabalho, aí você solta ela lá, em qualquer canto, e a partir daí, a bicicleta ela vai continuar rodando sozinha agora, e ela vai fazer um delivery de verdura para um restaurante lá da rua seguinte, porque ela já tinha calculado que a sua casa ela fica na melhor rota entre o fornecedor e o restaurante. Então repara que essa bike que eu tô falando aqui, ela nunca parou, ela não ficou ociosa em nenhum momento. Então, se todos os automóveis, por exemplo, fossem assim, a gente não precisaria de estacionamento, não ia precisar de ter semáforo, não ia precisar de ter faixa de pedestre, divisa de calçada, porque, na verdade, tudo ia ser uma grande calçadona, onde são esses carros que têm inteligência própria, que se adaptam ao nosso percurso. E imagina o tanto de coisa que a gente não ia poder fazer com os espaços que iam sobrar nessas calçadas. Só que a questão é que essa rua só vai ser possível se esses veículos sem motorista também forem veículos sem dono. Porque um carro, como um bem público da cidade, ela consegue incorporar um monte de funções para um monte de gente ao mesmo tempo. Porque se a gente ficar fazendo carro autônomo privado, a calçadona ela vai virar o engarrafamento eterno, porque é muito mais barato para um carro que não tem um humano dentro ficar rodando bem devagarzinho nas ruas enquanto ele espera sair do trabalho, do que pagar um estacionamento de uma cidade grande. Então, assim, não é uma questão de tecnologia, né? É de política pública. Vamos, então, agora para um futuro menos high-tech, mas uma mudança política extrema. E se a gente for agora para um mundo onde o governo não chega mais para a maioria das pessoas? Pelo menos não para como um provedor. Então, as cidades elas vão se construindo de forma autônoma. Imagina um lugar assim, que surgiu no meio de um deserto, uma família que não tinha onde morar, chegou lá e tijolo por tijolo começou a construir uma primeira casa. Aí a família cresceu, botaram mais um andar na laje. Aí os parentes distantes ficaram sabendo daquilo ali, se mudaram para lá, construíram uma outra casa ali do lado, aproveitando a parede que já existia. E aí assim, tijolo por tijolo, andar por andar, o deserto virou um labirinto enorme de prédios super altos até sumir de vista. Nessas cidades, cada espaço vale ouro. Não tem praça, não tem parque lá. Os espaços públicos são as ruas em si. Criança jogando bola, galinha solta, vendedor ambulante, banquinhas de fruta, uns baldes com enguia viva, tudo vai acontecendo ali naqueles espaços que sobram entre os prédios. Agora, imagina como é que é a mobilidade num lugar desse. Porque um carro normal, ele ficaria preso numa primeira virada de esquina. Nessa cidade, sem o governo, eles criaram um meio de transporte muito eficiente, muito compacto, que ele é pilotado por uma super inteligência que sabe se orientar nessas malhas muito intrincadas e que ficam mudando o tempo todo. Eles fizeram os tuk-tuks. E as mães de família, que moram lá nos últimos andares desses prédios muito altos e que não tem elevador, elas inventaram um transporte vertical de fachada para levar as compras delas lá das quitandinhas até o 30º andar. Eles fizeram umas cestinhas em polias na fachada.
Então vamos agora para um outro cenário muito mais distante. E se criassem um meio de transporte muito, 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 muito rápido, que chega a qualquer lugar, numa fração de um instante. Então você ia estar aqui em Brasília, acorda para ir para o seu trabalho, aí você vai tomar um café lá em Ho Chi Minh, depois volta para trabalhar na Nigéria, aí vai fazer um happy hour lá na Rússia, em Moscou, e aí depois volta para dormir aqui em Brasília. Que novos acessórios ou que mudanças biológicas a gente vai ter que criar para o corpo conseguir se ajustar a tantas mudanças de ambiente em tão rápido? E como é que vai ficar a nossa cabeça também com essas interações culturais o tempo todo? Inclusive, será que cultura vai resistir nas suas diferenças com tantas interações? Será que a gente vai ter tantas culturas assim? Ou a gente vai criar uma língua comum? E assim, se a gente pudesse pular de fuso horário em fuso horário tão rápido, a gente poderia também fazer um dia ou uma noite se estenderem quase que indefinidamente. E a gente ia conseguir tocar no tempo. Depois da gente imaginar esse tanto de possibilidades futuristas, eu queria que a gente voltasse para o dia que começou essa conversa e imaginar de novo isso aqui como aquele cerradão aberto de possibilidades. Porque a pessoa lá de 500 anos atrás, ela nunca ia imaginar nada disso aqui que está acontecendo. E a única certeza que a gente tem é de que isso aqui tudo vai mudar e nada disso vai existir daqui a 500 anos. E como a gente não tem como prever, a nossa única opção é começar a apontar em que direção que a gente quer caminhar coletivamente. A mobilidade, ela é um direito humano básico, porque as pessoas precisam se encontrar. E as cidades e as tecnologias de um determinado momento, elas promovem ou dificultam o acesso a esse direito. Como é que a sua cidade facilita os seus encontros? E o que você está fazendo hoje com esse direito e com esse bem tão precioso que é o de se manter em movimento? Obrigada.